Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, ao Vieira Cast, o podcast do Grupo Vieira, em parceria com a Zap Consultoria. Meu nome é Juscelio Sena e vamos hoje conversar, né, com, olha quanto profissional aqui de alta categoria, hein? Gabriel, a Irla, Joelma e Glaucio, as psicólogas aqui da Zap Consultoria. Vamos falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, né? Janeiro Branco 2022. Vamos conversar também sobre o programa de saúde emocional Equilibramente, né? Que já está no Grupo Vieira, juntamente com a Zap Consultoria, já vai fazer 4 anos. E aos pouquinhos a gente vai então, né, batendo esse papo. Mas vamos lá, deixa eu dar logo aqui as boas-vindas ao Gabriel, gerente de RH do Grupo Vieira. Gabriel, como é que você está? Como é que foi aí esse início de ano? E com essa ideia, né, de Janeiro Branco, quais são as ações que o Grupo Vieira tem conseguido levar para a equipe e justamente nessa pegada de trabalhar saúde emocional? Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Juscelio. Boa tarde, Glaucio. Juscelio, esse início de ano a gente começa com energia total, né, para mais um ano aí, para muitas iniciativas e com mais um ano de desafio de pandemia, né? A gente fica sempre na expectativa de quando terminar, virar o ano para a gente superar a pandemia, e ela insiste aí em nos desafiar, né? E aí nesse cenário de pandemia, saúde emocional fica um tema, saúde mental fica cada vez um tema mais relevante, né, mais importante. Antes da pandemia, já existiam estudos e levantamentos, né, do quanto a saúde emocional seria um desafio para a sociedade no geral, para o ambiente de trabalho, e a pandemia vem para dar uma sacudida, na verdade, né? E aí, enfim, a gente tem expectativas para 2022 em relação a potencializar as ações, né, voltadas a esse fim, fazer com que a gente supere alguns tabus que existem ainda em relação à depressão, à tratativa. E eu acho que unificar, fazer com que as pessoas entendam que não existe saúde física sem saúde mental, né, emocional. É preciso que saúde seja um compêndio aí, na verdade, né? A nossa expectativa para 2022 é essa, fazer com que todo mundo entenda que saúde é saúde geral. Verdade, muito importante, né? Só desculpe, Joelma também, boa tarde, Joelma. É um grande prazer estar aqui numa mesa como essa. Aproveitando para parabenizar, inclusive, porque o programa muito bem aceito, consistente hoje, né? Muito consistente. Os colaboradores já procuram o programa como referência e o nome da Joelma é um destaque aí na condução do programa. Que bom, muito bom. Então vamos agora conversar com a Joelma, né? Sim. Joelma que está aí à frente, né? A gente tem acompanhado, tem atendido e a pessoa é a porta de entrada, né, do programa Equilibramente. E Joelma, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Estou muito bem, sim. Geralmente essa época de Janeiro Branco, Setembro Amarelo, é uma época bem corrida, tá? A gente acaba fazendo bastante evento de conscientização, então é um prazer, né, ajudar nessa VieiraCast. Joelma, como é que você percebe, né, hoje, principalmente no momento ainda de pandemia, como o Gabriel falou, né, como é que as pessoas, né, estão, quando procuram ajuda, certo? Quais são as principais demandas, as principais queixas, que a gente puder ranquear, por exemplo, né? Então, das pessoas que procuram o Equilibramento, esse atendimento individualizado, usando a psicologia. Então, qual é a demanda? O que é que mais aparece de queixa? A pandemia realmente acabou sensibilizando, né, todas as pessoas e quanto mais o tempo vai passando, a pandemia agora mesmo, né, parece que está começando tudo novamente e isso acaba gerando, né, muitas consequências para as pessoas de forma geral mesmo, né, o medo de ter consequências graves em relação à saúde. Aí vem queixas relacionadas à ansiedade, queixas relacionadas a estresse, que acaba gerando consequências, né, no trabalho. Nas relações interpessoais também, né, acaba sendo um tema muito
muito abordado, e problemas de relacionamento também em outros espaços, como em casa, né? Família, relacionamentos mesmo, pessoal. Então, são as queixas mais procuradas, né? Mais trabalhadas. Entendi. E nesse mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, né? Como é que surgiu o Janeiro Branco e qual a importância de a gente, eu não falo comemorar, mas de repente passar esse mês refletindo sobre a saúde mental, Joana? Parte da reflexão acaba sendo de grande valor. Assim como Outubro Rosa, Novembro Azul, a ideia do Janeiro Branco é trazer a reflexão de que a saúde mental ela também precisa ser valorizada. A pessoa precisa cuidar e investir na sua qualidade de vida, em forma geral, para que você também tenha uma qualidade de saúde. E a saúde acaba sendo vista aí como um todo. Então, desde 2014, né, que alguns grupos de psicólogos que estão realmente à frente, né, da ideia, e hoje em dia a ideia é abraçada, né, por todo o Conselho de Psicologia, né, de todo o Brasil, né, para conscientizar as pessoas também a olharem para a sua saúde mental. Eu lembro que conversando com a Glaucia até falou que geralmente se você tem algum outro problema, uma dor de cabeça, você procura um médico especialista. Se você tem uma outra dor, você procura um especialista. Mas na saúde emocional, relacionada à saúde mental, você procura qualquer outra alternativa para depois, no final, você estar procurando realmente cuidar de você enquanto investimento de saúde mental. Então, a campanha do Janeiro Branco é justamente isso, sensibilizar a população, os órgãos também, né, a toda a parte do governo aí, para estar mobilizando de forma geral para que a saúde mental ela seja realmente bem vista e investida, né, enquanto importância para todo mundo. Verdade, muito importante, né? Um tema que hoje talvez a pandemia tenha acelerado um pouco com relação à busca pelo profissional, mas eu queria saber de Glaucia, né, se o profissional, se o psicólogo, ele acaba sendo a primeira pessoa a ser procurada quando uma pessoa de repente tem algum problema, ou acaba sendo a última alternativa, quando de repente ele já tentou resolver por conta própria, não conseguiu e foi se extinguindo ali as possibilidades, aí chega no profissional. E se essa realmente é a ordem, né? Se ser o último a ser consultado. Boa tarde a todos, né? É uma satisfação estar participando, né, desse podcast do Vieira. E assim, como o Jussiel perguntou, eu acho que até a Jama falou já um pouquinho, que geralmente as pessoas quando procuram o profissional da psicologia já é em último caso, né? A princípio eles procuram outras alternativas para poder chegar realmente na psicologia. Mas isso vem muito ainda da história da psicologia, né? Como as pessoas associam logo ao louco, né, realmente a doença mental, e aí muitas vezes gera-se um tabu em cima, né? Mas você foi com um psicólogo, um psiquiatra, né? Ou então você vai para lá só para conversar, a gente conversa ali num barzinho, né? Então, assim, às vezes a gente dá até o exemplo de uma linha. Imagine uma linha toda embaralhada, onde você vai conversar com um colega num barzinho, em qualquer canto, pode ficar mais embaralhada ainda. E o psicólogo é como se fosse tentar arrumar essa linha, né? Lá no tubozinho da linha e organizando aquelas ideias, aquelas falas do paciente ou do cliente. Então, assim, tem pessoas, eu acredito que melhorou muito ao longo dos anos, vem melhorando muito a procura do profissional da psicologia, o profissional da psiquiatria, mas ainda gera, né, muitos tabus, infelizmente. Eu tenho pacientes, eu acredito que a Jama também, me desculpa, mas vou ficando cansada, viu, gente? Essa máscara ainda não me acostumei. Mas, assim, que, na verdade, fazem terapia e tem muitos familiares, colegas que não sabem que eles fazem terapia. E aí a gente não está ali para questionar, mas os seus parentes não sabem. O que importa é que ele está fazendo o tratamento dele. Né? Já tiveram situações onde você chegar, tipo assim, você atendendo uma clínica onde tem várias especialidades, você passar da boa tarde e aquela pessoa que é seu paciente está quase dentro de uma revista, porque ela não quer lhe cumprimentar para, tipo, não dar margem a ninguém que você conhece ela. Aí tem, às vezes, ginecologista, tem cardiologista, aí se você for parar para pensar, se um atendimento for semanal, toda semana a pessoa está com uma doença para ir para lá, né? Então, assim, hoje, se as pessoas bem souberem, todo mundo procuraria, né, um psicólogo, um profissional de psicologia, porque o intuito não é a doença mental e até mesmo a prevenção, né, de que a gente não chegue
a precisar de uma parte medicamentosa. Então, a ajuda do psicólogo é para a gente procurar um equilíbrio, buscar formas, maneiras, estratégias de ajudar o paciente a encontrar um equilíbrio, porque eu acho que é essa a busca, né, da gente constantemente. E eu tenho pacientes que vêm para cá dizendo que sabem o que tem, né, só não conseguem executar algo para resolver. Então, para você ver, às vezes eles sinalizam que já sabem, mas não sabem como resolver. E aí a gente vai tentar ver junto com eles, traçar estratégias, maneiras, né, de tentar melhorar. Perfeito. Glaucio, é uma observação. Nesse sentido, né, de toda essa dificuldade, todo esse tabu que existe, e a gente percebe isso, né, no dia a dia, na vida, na observância das pessoas, dos colegas de trabalho, enfim. Eu acredito muito que é o seguinte, assim, o conhecimento, ele é a porta, ele é a chave, né, de solução de qualquer problema. E aí, assim como a Joelma disse, né, desde ações de Estado, de governo mesmo, né, no sentido de levar conhecimento à população, né, apoiados por organizações privadas, instituições privadas, né, as empresas em gerais, enfim, fazendo que as pessoas entendam melhor o que é a saúde emocional, né? Ajuda muito no sentido de quebrar esse estigma, né? E no auxílio ao tratamento, porque uma pessoa como essa que acaba escondendo da família, né, que está fazendo um tratamento, acaba que a família não contribui, talvez não contribua para essa melhora, né, para esse ambiente mais saudável. Então, o conhecimento, quanto mais a gente conversar sobre o assunto, né, quanto mais conhecimento levar, a tendência é que as pessoas normalizem mais e entendam a importância de se tratar com naturalidade esse tema que é essencial, né? Todo mundo, quando as pessoas definem assim, fulano tende a definir traços, né, comportamentais, dizendo fulano é racional e fulano é emocional. Eu sempre penso que isso, de certa forma, é um equívoco, né? Nós somos emocionais, né? Se alguém é um pouco mais analítico ou não, enfim, em regra, somos emocionais, né? A gente é tão emocional quanto a intensidade que a gente respira, enfim. Então, e algo tão intenso, tão constante, a gente, né, não deixar em segundo plano, ou omitir, esconder, enfim, de fato, pode desencadear uma série de problemas na vida. E assim, só acrescentando, Gabriel, o ideal seria que a gente tivesse essa consciência de que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar de qualquer outra parte do corpo, né? Com a mesma frequência e com a mesma naturalidade que a gente procura um dentista, que a gente procura um ginecologista, que a gente se sentisse à vontade, sem esse tabu, para procurar um psicólogo, para procurar um psiquiatra, quando precisar de uma intervenção, um medicamento, talvez. Porque a gente quebra esse tabu e veja essa importância do conjunto, né? Que nada vai bem se você somente não está bem. Perfeito, perfeito. A gente tem uma dificuldade, assim, quando começa a falar, você sai de baixo, né? Mas uma dificuldade, inclusive, nessa quando eu digo de a sociedade em geral conhecer e entender, é que é um tanto comum, e a gente infelizmente está vivendo isso agora, é um tanto comum que as pessoas, alguém quando destoe, né, acentuadamente com algum problema, né, emocional, um transtorno depressivo maior, por exemplo, as pessoas em volta mencionam, mas foi repentino. Mas não demonstrava. Mas fulano, né? Mas o que aconteceu? Porque ele via normal. E a gente sabe que na maioria das vezes não vem normal, né? A pessoa vem demonstrando sinais, né, não saudáveis. Mas o que acontece? A ausência, a falta de conhecimento faz com que a gente não identifique. E aí, quando eu falo de a gente estar vivendo isso, a gente tem um colega na empresa, tá? Que está com um quadro depressivo e recentemente, infelizmente, né, tentou cometer suicídio. E a liderança dele virou para mim e disse: Gabriel, assim, eu não consegui identificar. Ele é uma pessoa mais retraída, conversa pouco, e eu não vi nada de diferente. E aí eu me questionei, eu disse: caramba, assim, se fosse eu na posição dessa liderança, né, eu teria identificado, eu conseguiria identificar a tempo de uma intervenção, de uma tratativa que evitasse esse momento, enfim, essa ação, né, esdrúxula. E não sei, talvez não, né? A grande chance é de que não. Então, de fato, é preciso que toda a sociedade, né, converse mais sobre, a gente entenda mesmo
para que a gente interaja com mais naturalidade e possa ajudar de inúmeras formas, tanto de identificar pessoas no nosso entorno, quanto de identificar ações não saudáveis na gente mesmo, seja por excesso de trabalho, seja por relações, né, prejudiciais, enfim, tóxicas, né, como dizem, enfim. E aí, vai. Gabriel, um ponto muito positivo que eu venho percebendo do grupo, dos clientes, né, aqui do Grupo Vieira, é que a resistência em relação à psicoterapia acaba diminuindo de forma crescente. Muito. E isso acaba abrindo espaço para outras pessoas. Já recebi pessoas aqui que chegaram inicialmente, que eu vi que outra pessoa veio e foi muito bom, e eu percebi que eu não estou muito bem e eu quero entender se realmente eu não estou muito bem. Então isso acaba fortalecendo aí a ideia de que tá tudo bem, é um processo natural, normal, que você não tem que ter vergonha, você não tem que ter receio. Então isso acaba realmente fazendo com que as pessoas tenham interesse em estar participando, né? É uma observação que está crescendo, né, cada vez mais. Sim. Na verdade, assim, toda evolução que a gente tem, né, independente da área, é mediante esforço, né, mediante uma dedicação de energia. Então, se a gente for observar, é natural quando uma pessoa estoura e faz sucesso, né, a pessoa diz, fez de uma hora para outra, né? Poxa, um sucesso repentino. Mas guardada a Juliette, enfim, né? Mas, no geral, a pessoa trabalhou muito, né, para chegar naquele estouro. E aí a analogia que eu quero fazer é: a gente está aqui já colhendo frutos, né, do programa Equilibramente, e a gente está indo a gente está, né, se aproximando do aniversário de 4 anos. Então, esse sucesso a gente garimpou lá atrás, né? E aí o que a Joelma diz a gente tem uma mudança de comportamento, sim, porque lá no início o esforço era grande de dizer assim, gente, existe uma ética, né, da classe, não tem ligação, né, da psicóloga ou do programa ou da ZAP para com a empresa no sentido de abrir o tratamento que é feito, a condição que é feita, né? E, enfim, existia um esforço nesse sentido, tá? E hoje, tudo bem que essa ética ela é mantida, né? Mas o esforço já não mais faz necessário. Porque as pessoas sentem a vontade de chegar lá na sala, de sentar e dizer: Gabriel, tem vaga no programa, eu estou precisando, né, me consultar por conta disso e disso e disso. Acaba sendo também interessante a naturalidade, como eles acabam... hoje eu não posso participar da reunião porque hoje eu vou lá na ZAP, hoje eu vou ter consulta. Perfeito, isso mesmo. Acaba sendo bem natural esse processo. E isso foi, não é como a gente conversou agora, é um processo, né? São de 3 anos, e o interessante é que no ponto atual de maturidade, a gente tem pessoas que entraram depois na empresa e que não viveram os 4 anos, os 3 anos e meio, né? Mas e aí, como é que eles maturaram mesmo não estando... É justamente, né, a relação, né, as relações. Você falou, um conversa com o outro, que passa a tranquilidade para o outro, que passa a transparência, a retidão do programa, né? E aí do programa, dos profissionais que atuam, do Grupo Vieira também, enfim. Isso faz com que as pessoas tenham esse sentimento de segurança e de bem-estar, e que é o objetivo do programa, de fato. Na verdade, é uma oferta de bem-estar, né, de preocupação com a saúde das pessoas. Era até o que eu ia falar, assim, parabenizar, né, o Grupo Vieira, porque, assim, dentre as empresas, né, que a gente tem como cliente, foi uma das empresas que abraçou realmente, né, o programa. E além da ética, que eu ia falar, que você comentou aí, da ética, né, que o profissional de psicologia tem que ter, a gente tem que deixar claro que o profissional de psicologia, ele passa por uma faculdade, ele tem que ter o diploma dele, ele tem um conselho, a gente tem um Conselho Federal de Psicologia que vai, né, ditar ali as regras, o código de ética, a gente tem um conselho regional mais próximo que a gente tem que seguir, né, e lá tem o artigo falando da ética, da quebra ou não do sigilo, mas principalmente também da ética que os funcionários, né, os que estavam ao redor dos que estavam vindo, tiveram, porque não tiraram brincadeira, porque a depender do que o movimento, o comportamento que os outros tivessem, seria colocado a perder. Verdade. Porque você poderia ter vindo uma primeira vez, ter gostado do atendimento, ter tido empatia com a psicóloga, mas naquele movimento, eu não quero estar sofrendo, vamos dizer, um bullying lá na empresa, né? Um assédio porque eu estou indo para o psicólogo. Alguém dizer assim, eu vou nada passar um trabalho para ele, uma atividade, sair, sei lá, um louco, caindo até para o psicólogo. Então, assim, que bom que na empresa teve essa sensibilidade também,
né, dos outros profissionais que não estavam participando, acolher aquela pessoa da melhor forma possível. E às vezes até, tipo assim, nem sei se está indo ou não, e está indo, né? Mas que bom, está melhorando, eu estou percebendo que está melhorando, não vou tirar brincadeira com ele, vai que eu preciso também, né? Um dia. Então, assim, isso também foi muito importante, porque seria a família, é aquela extensão do atendimento, né, que a gente faz. A gente, sei lá, está com um paciente uma vez por semana, ou a cada 15 dias, a família é importante. Sim. Mas vocês são a segunda família, que a gente passa a maior parte da vida no trabalho. Verdade. Então, se o trabalho não tivesse sido acolhedor, além de incentivar a participar, esse começo teria sido muito difícil, né? Para quebrar realmente esse imaginário. Sim. Será que eles querem colher algo para passar para o meu gestor? Mas eu vou perceber também a depender da curiosidade, até quando eu vim aqui. E aí, rapaz, como é que foi? Me conta aí o que foi dito lá. Né? Porque as pessoas ficam curiosas em saber como é, né, ir para um psicólogo. Então, que eu vou falar essa acolhida, né? O que é que eu vou falar quando eu for? Mas hoje em dia o pessoal já sabe. Pergunta assim, ainda tem vaga no equilibramento? Não tem. Vou colocar seu nome na lista de espera. Tá? Porque fulana foi e está gostando, está sendo maravilhoso. Melhorou em casa, melhorou no trabalho, melhorou no relacionamento com o esposo, com o namorado. Então, assim, hoje em dia não é mais aquela curiosidade assim, o que é que eu falo quando chegar lá? Tipo assim, não se preocupe. Ela vai deixar à vontade para que você fale o que tiver vontade de falar. Está bem natural. Eu queria até perguntar a Irla, que está à frente, né, acompanhando, exatamente isso, né? Como é que está a repercussão, né, de quem procura, de quem está sendo acompanhado, né, já que já foi conversado exatamente dessa mudança que é até natural. Quando inicia o programa tem toda uma resistência, ainda... Já mudou um pouco, né? Mas até então existia aquela ideia que só vai para psicólogo quem tá maluco, quem é doido, né? Aquela ideia errada, né? Mas aí hoje, né? Então, como é esse comportamento, como você já vem falando, mas se realmente funciona, se o acompanhamento, né? Dentro do programa Equilibramento, as pessoas que ingressaram e de repente já saíram e se houve transformação ou melhora, né? Já que você vem acompanhando, Irla, qual a sua percepção? Ocorre sim, Gisele, uma melhora significativa. Tanto nas pessoas que estão fazendo o tratamento, que ainda estão em tratamento, quanto as que já terminaram. E aí elas indicam e perguntam. E até pessoas mais céticas um pouquinho. Tem vaga no equilibramento? Não tem não. Mas se você tiver interesse em participar, coloque seu nome na lista. Eu vou pensar. Certo? Fique à vontade. Coloque no outro dia. Coloque o nome na lista. Quero sim participar. Como é que funciona? Pessoal, tem toda uma flexibilização das consultas. Você pode fazer presencial, você pode fazer online. Você vai agendar com ela o melhor momento para você. Certo, entendi. Então, assim, é muito interessante que você vê agora que as pessoas sentem à vontade, né? Dá para fazer do trabalho, eu tenho uma sala, eu fico fechadinho lá, faço minha consulta, meu horário, não, eu prefiro sair, prefiro ir para lá presencialmente, né? Tem gente que não dispensa presencial. Então, vem também, tem essa opção. A gente vê uma aceitação muito boa de todo mundo. E uma melhora bem significativa dos que estão fazendo e dos que já concluíram também. Vocês conseguem visualizar, assim, influência, resultados positivos, tipo, na produtividade no trabalho? Por que eu pergunto isso? Porque, assim, dentro das pesquisas, né, porque além da gente ser psicólogo, tem que ser pesquisador, né, tem que estudar tanta coisa. O Brasil, ele é considerado como o país mais ansioso. Dentro das Américas, ele é o segundo com mais pessoas em depressão. E aí a gente tem, nesse período da pandemia, mais de 300 milhões de pessoas que ficaram ansiosas. E dentro dessas 300 milhões de pessoas, houve uma baixa na produtividade muito grande e, consequentemente, nas receitas, né? Financeiramente das empresas. E aí, quando a gente traz um programa como esse, é para a pessoa melhorar, como até a Irene falou anteriormente, é para influenciar no todo, realmente, né? O corpo e mente, eles estão juntos, interligados. Uma coisa influencia na outra. E vocês que estão na empresa? Porque a gente tem a fala dos pacientes, né? O cliente, a depender da abordagem, a gente sabe que eles estão falando porque o corpo também fala, né? A gente percebe que eles melhoraram, mas vocês que estão no dia a dia, vocês percebem essa melhora, né, no engajamento, na motivação, no trabalho, que acaba, consequentemente, influenciando na produtividade e que, consequentemente, vai influenciar na receita daquela empresa, né? Engraçado, agora foi olhar da Ilha agora. É contigo. Em relação, assim, ótima a observação e o questionamento da Glaucia. E aí, se a gente for observar, né, mais de 300 milhões de pessoas, né, com transtorno depressivo, é quase um Brasil e meio, né, no mundo com depressão, né?
E eu vi essa informação, e a maior parte, chamar a atenção que a maior parte é mulher, inclusive, né? Deve ter uma série de fatores. Enfim. Mas em relação à produtividade, eu queria iniciar fazendo uma observação em relação a um jargão, né, bem utilizado, que é problema, né, da porta para fora, não é assim? Sim. O pessoal tem o hábito de dizer isso. E é um equívoco, na verdade, porque o ser é um só, né? E é impossível um pai, por exemplo, que tem um filho doente, internado, por exemplo, ir para o trabalho e esquecer que ele está com um filho internado, doente, enfim, né? Enfermo. E aí essa observação é por conta do quê? Para fazer o link com a produtividade. É que a pessoa não estando bem emocionalmente, seja qual seja o agente causador, ela não vai conseguir produzir da mesma forma. E quando a gente fala de produtividade, é algo sutil, né? Às vezes é sutil, é abstrato. É difícil, às vezes, de mensurar, porque, né, boa parte das vezes é abstrato. Mas o que a gente percebe na prática, respondendo à pergunta, a gente percebe, sim, uma melhoria, sim, de produtividade. Em alguns casos, na verdade, na correção da perda de produtividade, porque a gente tem pessoas em condição saudável, né, que produzem num ritmo, e aí entram, né, numa linha não saudável, num momento, numa fase, porque assim, a gente está bem aqui, amanhã, daqui a pouco, né, Deus não permita, mas acontece alguma situação e abala, enfim. E aí essa pessoa cai de produtividade. E em alguns momentos, é nesse momento que ela procura o programa. E aí o que a gente percebe que é um restabelecimento da saúde de um modo mais ágil, mais rápido, né, do que se ela ficasse na mesa do bar lá, embaralhando as conversas, né? E aí, é claro que a gente não... no momento algum a gente vai mencionar nomes, por exemplo, mas, né, vem aqui à mente alguns casos dessa forma, né? Tem casos diferentes também? Tem, né, que não são momentos, que é perfil, e que foram ajustados depois do programa, sim. Né, a pessoa mais introspectiva, né, com dificuldade de se relacionar com pessoas do próprio ambiente, né, e quiçá de outras áreas, de outros setores. Então não era o momento, era assim, né? E depois do programa, observe que numa rotina o quanto isso inibe, né? Talvez evite de alguém acessar com maior facilidade, tirar uma dúvida, dar mais celeridade a um trabalho, maior velocidade a um trabalho, a criatividade da área do setor, né, fica limitada, porque se existe pouca conversa, pouco diálogo, menos criatividade, enfim. E aí quando isso é ajustado para um nível saudável, né, de conseguir se relacionar melhor, conseguir interagir melhor com as atividades do dia a dia, né, com as pessoas do setor e de setor diverso, a gente ganha produtividade. Então, a gente tem aí, se a gente for analisar aqui algumas linhas, né, algumas frentes, a gente tem, né, evoluções nessas N frentes aí que a gente possa avaliar. Então, o mais sutil que seja, a gente tem sim ganho de produtividade. O Gabriel, dentro dessa sua resposta, você respondeu uma pergunta que você mesmo fez anteriormente. Sim. Em relação àquela questão, será que eu teria identificado? Será se eu fosse o gestor, né, daquela pessoa e tal, que acabou, sei lá, tendo uma tentativa, né, de suicídio? É justamente isso, a gente precisa aguçar os nossos sentidos. Verdade. E um dos principais é a observação, né, desde os comportamentos, que vocês têm uma linha de como está essa produtividade, como é que está as relações, né, com o outro. E se muda de alguma forma, e não é só mudar porque eu fiquei lá mais quieto, mas às vezes eu estou mais eufórico também, eu estou mais agressivo na minha fala, eu estou mais sorridente do nada. Então, às vezes, são essas informações que, quando você junta, você está obtendo informações importantes para ver se a pessoa está bem ou não, está precisando conversar, está acontecendo alguma coisa, estou percebendo, né, ser um pouquinho diferente. Não é que você vá forçar o outro a falar, mas é assim, olha, qualquer coisa eu estou disponível, porque às vezes as pessoas elas não querem falar naquele momento, mas elas precisam saber que tem alguém disponível para ouvi-las quando elas estiverem necessitando. Porque senão a nossa ansiedade em resolver a situação atropela o outro que não está no momento ainda de falar. Verdade. Mas se ele souber que no mundo capitalista que nós vivemos, nessa correria que a gente está do dia a dia, o Gabriel, a Ilha está lá dizendo que está disponível quando eu precisar, rapaz, eu estou com vários problemas, eu acho que amanhã eu vou lá falar com ela, vou bater na porta, né? Então, isso facilita. Então, dentro do que você falou, acho que até respondeu, né, Joelma? O seu primeiro questionamento. Ficar atentos a alguns sinais. Por exemplo,
alguém que geralmente não passa na sua sala, costuma passar lá, oh, não, tudo bem, não, que eu vim só pegar isso aqui. Aí fica olhando assim com aquela cara de, eita, eu queria falar, mas eu não quero. Acaba os sinais bem sutis mesmo para identificar, não, tudo bem, aí chama, pergunta uma coisa aleatória, e a pessoa acaba sentindo a vontade para falar o que precisa. Fica sem jeito muitas vezes, né, de entrar numa conversa, né? E aí você percebe que aquela pessoa de repente está querendo, mas não está conseguindo o meio correto ali de repente se abrir, né? Hoje, inclusive, a gente desenvolveu uma discussão, a gente sempre está desenvolvendo discussões lá assim, bem aleatórias, né? Se é que eu, não no sentido pejorativo, é claro. Mas dizendo assim, que a necessidade básica do ser humano, uma das necessidades básicas do ser humano é de ser ouvido, né? Então, é muito importante que, se essa é uma necessidade básica, a gente que se propôs a se relacionar e interagir com pessoas, né? Principalmente na posição de liderança, é preciso que a gente esteja atento a isso o tempo inteiro. A outra situação, a outra condição em relação ao que o Joelma acabou de dizer, é que a comunicação verbal, né, a comunicação oral, ela representa, em regra, e dizem, né, 5% da comunicação. Inclusive, ela é a mais jovem, né, das comunicações. A fala, a linguagem, né, foi desenvolvida, acho que nos últimos 5.000 anos, talvez, enfim, não tenho ideia exata. Mas a comunicação não verbal é a mais latente, né, a mais sobressalente. É muito importante que a gente esteja atento, não só que as pessoas emitem, né, oralmente, mas aos gestos. Passou, olhou, o olhar foi diferente, está mais cabisbaixo, está mais eufórico, né? O tom de voz alterado, está mais agressivo, está mais, né, moderado, enfim, os ombros estão mais, né, baixos, enfim. E é importante que a gente... E tudo é treinável, né? Como diz o Joel J. Agora eu lembrei dele, né? O Joel J. disse tudo é treinável. E de fato é, né? Então, ok, eu não tenho essa habilidade hoje. Treine, exercite. Observe em casa, filho, esposa, observe quem passa na rua, observe seus colegas. Tendência é de que, com o tempo, né, a gente, muito ou pouco, é claro, algumas pessoas evoluem mais rapidamente que outras, mas muito ou pouco a gente vai conseguir sim uma habilidade de, né, perceber aí essas variações. Verdade. Gabriel, uma pergunta que eu gosto de fazer, e é interessante para quem está acompanhando, né? Vou perguntar aqui a Joelma e a Glaucia, porque a psicologia não faz mágica, certo? Então, para quem nunca teve um contato com um psicólogo, para quem nunca foi acompanhado, orientado, e não tem ideia como é que funciona, né, uma psicoterapia, é interessante que até se esclareça quando a psicologia pode ajudar aquela pessoa e quando a psicologia não pode ajudar. Certo? Verdade. Então é um questionamento porque muitas vezes as pessoas acham que vou procurar um psicólogo e vou resolver minha vida. Será que é assim? Então eu queria passar a palavra aí para a Glaucia e para a Joelma. E é interessante também, até porque a depender do que aquela pessoa está vivendo e o momento que ela está passando, sim, até para descobrir se é o momento de procurar de repente um profissional e como ele vai ser acompanhado. Então é uma das principais dúvidas. E se realmente vai surtir efeito. Verdade. Né? Então, assim, pode se gerar uma expectativa muito grande. E aí eu queria passar para elas, para que elas expliquem um pouco como é esse processo. E a importância. Até para contribuir com o exercício delas aí, né? Eu queria ampliar aqui a pergunta do Jussiel, porque talvez existam duas vertentes, né? No sentido de se é adequado ou não e se pode ou não ajudar, no sentido conceitual mesmo, né? Doutrinário mesmo ali, né? De qual a patologia que a pessoa tem, se é adequada ao psicólogo, essa é uma linha. E a outra linha é a seguinte, é aquela do... Tem a parte que só cabe à pessoa, que é a dela, né? Algumas pessoas, por exemplo, querem aprender Excel, aí compram um curso de Excel. E aí, ok, e acha que no final do curso vai estar fera em Excel. Ou a pessoa que se matricula na academia e acha que está feito o trabalho, né? Assim, me matriculei e pronto, e vou emagrecer, eu vou... é a hipertrofia que eu imagino, enfim. Mas não faz a parte que é ir para o treino da academia, não faz a parte que é exercitar os exercícios ali de Excel, né? Então eu penso que é um pouquinho nesse sentido, né? E para um profissional de psicologia e para um psicólogo, por melhor que seja, tem a parte da pessoa. É o que eu imagino, né? Tem a parte da pessoa, ela precisa se esforçar para isso, né? Ela precisa querer de verdade, né? Então, né, um pouco nesse sentido aí para contribuir para essa reflexão.
Então, a psicologia é uma ciência, né? Não dá para fazer mágica a partir daí. E a partir da própria ciência você consegue compreender quais são os fatores antecedentes, consequentes de comportamento, para entender qual a consequência e como é que funciona aí a relação entre a pessoa e o ambiente. A responsabilidade de cada um acaba sendo fundamental, porque você vem para cá e a gente muitas vezes acaba mostrando, né, algumas situações que você não consegue ver com tanta facilidade. A gente acaba norteando algumas estratégias que vai ajudar você a resolver algumas situações. Mas é como você fala, Gabriel, tem que ter a parte do exercício, que é a parte que corresponde unicamente aí ao paciente, né, cliente. Ele precisa entender que a parte do enfrentamento não dá para fazer por ele. Né? Ele precisa enfrentar aquilo que de fato ele acha que é difícil. E que aceitar as dificuldades faz parte até mesmo do processo de enfrentamento. Então, o controle da expectativa acaba sendo bem útil nesse sentido, porque tem muitas pessoas que chegam achando que o psicólogo vai dizer exatamente o que você tem que fazer, como fazer, o que você vai falar. Eu já vi situações da pessoa digitar a mensagem, mandar para mim. Ô, João, e aí, o que você achou? Manda isso. Né? E você tem que trabalhar a questão da autonomia, dela entender se realmente é isso que quer mandar, se o que quer dizer, até ela mesma entender que ela produz a própria resposta, né? Verdade, e ter essa consciência de pensante. Em relação a essa parte da identificação, eu vou dar um exemplo assim. Atualmente eu só estou atendendo adultos, né? Mas eu sempre atendi criança, adolescente, mulheres, idosos, todo mundo. Quando eu atendi adolescente, que tem acho que 1 ano e pouco que eu deixei de atender criança e adolescente, criança eu deixei de atender até nesse período, nesse período da pandemia que começou, já vinha me desligando, né, para a gente focar mais em um. Mas aí, para vocês terem noção, quando a criança ou adolescente ela vai para um consultório, ela não sabe por que geralmente ela está indo. Certo, imagino. Né? E aí, quando chega lá para o atendimento, que você fala com os poxa, mas você não falou para o seu filho por quê? E disse o que para ele chegar aqui? Não, disse ele que ia com ele ali no médico e quando chegasse lá eu dizia o que era. Aí você pensa a responsabilidade que foi transferida para o psicólogo. Sim. Aí quando a pessoa sabe, né, chega lá e senta na frente e diz assim, mas eu não sei por que eu estou aqui. Aí você começa a questionar a pessoa. Tá tudo bem na sua vida? Ela disse, tá tudo bem. Aí, certo, como é que tá as suas relações com seus pais? Não tá muito bom não. Porque para você ver, basta essa situação, né? Que eu vim para cá que nem sabia. Ver como está a comunicação. Aí ele começa a identificar, você vai fazendo algumas perguntas, que ele mesmo começa a identificar que tem coisas que precisam ser melhoradas. Sim. Aí é quando você vai para o conceito da psicologia. Olha, a psicologia eu não vou dizer o que é para você fazer, eu não sou pai e mãe, se eu dizer. Mas a gente vai ver dentro do que você me falar, as possibilidades que existem, os caminhos que existem para a gente tentar resolver. Resolver de uma forma mais saudável, que você consiga evoluir em algumas coisas, até nessa comunicação com seus pais. Porque você entrou na sala, você também não questionou ele, porque eles tinham que entrar. Né? Aí ele disse, tô entendendo, então eu vou querer, né? Ficar aqui. E aí, ali naquele momento, você vai conquistando. Então, criança e adolescente tem um período de conquista, até realmente você chegar no foco que é diferente do adulto. O adulto, geralmente, ele vai ou porque o médico encaminhou, você precisa ir de todo jeito, e ele se conscientiza e ele vai, ou porque realmente ele já procura pela dentro da necessidade dele. E aí, essa é uma maneira, a gente começar a identificar que está com alguma coisa que não está muito bem, e que o psicólogo vai tentar encontrar esse equilíbrio. Não é que vai chegar no equilíbrio, mas essa busca do equilíbrio vai ficar mais fácil com a ajuda do profissional. E aí, respondendo as coisas que você perguntou também, Gabriel, a própria psicologia ela tem algumas abordagens. Essas abordagens significam o quê? Que tem uma metodologia, tem uma maneira do psicólogo se comportar, tem uma maneira dele tratar, e tem algumas abordagens que são mais fáceis de trabalhar determinados adoecimentos. Não é que ela não trabalhe todos, mas às vezes as técnicas utilizadas vai chegar num resultado muito mais rápido do que outras. Então, esse profissional, já que ele escolheu determinada abordagem, ele sabe mais ou menos também aqueles adoecimentos que ele está mais preparado a lidar. E fora isso, enquanto profissional, nós temos o lado enquanto pessoa. Pode chegar um momento, vamos supor que você é meu paciente, e chega um momento que você questiona coisas ou fala coisas que mexem com o meu conteúdo. O meu conteúdo, Glaucio, enquanto pessoa. Antes de ser psicóloga, eu sou uma pessoa. Sim. E antes de eu ir atender, eu tive que fazer psicoterapia.
né? Ok. Que tem, você falou de academia e várias coisas, eu tenho colegas, né, que se formaram comigo, que foram para psicologia e precisavam de terapia. Eles foram fazer o curso, né, achando que aprendendo tudo lá, todas as matérias, iam resolver os problemas deles, né? Eu não, porque eu estou precisando de psicólogo, mas eu vim logo fazer o curso. Melhor, né? Quero ser a ponte, quero ser o No rio. meu não. tempo eram 6 anos. Teve uma reformulação, são 5 agora, né? Porque você fazer 6 anos para você se descobrir no curso, era melhor ter feito terapia, né? Mas existe isso também. E aí, quando eu falo que a gente tem os nossos limites, por quê? Porque às vezes eu posso chegar e ver que todas as técnicas utilizadas com você não estão ultrapassando. Não está tendo resultado que seria, né, necessário. E aí eu vou conversar com você. Olha, eu acredito que hoje, a gente já tentou isso, seja interessante você procurar um profissional da área tal. Pode ser que seja um outro profissional que não seja nem da minha área, e pode ser que seja um profissional da psicologia com uma outra abordagem, né? Que vai ter um outro time, que vai ter uma outra metodologia que vai chegar a acessar o seu conteúdo de uma forma melhor, mais fácil, menos dolorosa. Porque tem isso também. Às vezes o paciente também não está preparado para aquele momento. E às vezes ele desiste, ele falta, não quer ir. Então, assim, tem várias coisas envolvidas no processo terapêutico, né? Tanto do lado do psicólogo enquanto pessoa, quanto da outra pessoa que está indo, né? E aí a gente tem que reconhecer também tudo isso. Vai se analisando e analisando o outro, para poder chegar numa conclusão. Se quiser completar, veja ela. Não, tem só uma observaçãozinha, Glaucia, em relação ao pessoal do Vieira mesmo. Que também acaba entrando dentro da questão da produtividade. A produtividade dentro do próprio processo terapêutico. Às vezes eles vêm com uma demanda. Aí, geralmente, depois de um tempo, a gente sempre faz uma reavaliação. Olha, você percebe se chegou aqui reclamando disso, se queixando disso. E hoje esse problema não existe mais. Aí ele Aí eu já vou começando a dar aquela deixa de que, tá na hora, né, da gente se desligar. Não, Joel, mas olha, tem isso aqui que eu percebi que eu preciso melhorar. Que tem isso que eu vi que se eu começar a desenvolver, vai me ajudar nisso. Aí já começa a gerar outras demandas e deixar, mora aqui, viu? Não quer desvincular, né? Não quer continuar sendo atendido, sendo acompanhado, né? Isso aí. E aí a gente tem até que ter cuidado nisso que a Joma falou, para não gerar uma dependência. Porque assim, quando eu dou alta para um paciente, que tem situações que foram muito específicas que ele foi resolver. Eu dou alta, uma coisa que eu converso com ele, tipo, não significa que você não vai ter mais problemas. Mas que tem toda a habilidade para resolver. Mas você, diferente de outras pessoas que não fizeram terapia, você precisa ter adquirido algumas habilidades, né? Você precisa ter hoje algumas habilidades de lidar com situações diferentes. Por exemplo, momento de crise. É momento da pessoa entrar em desespero, é momento da pessoa parar para pensar. Se está em crise, no mínimo o caminho está errado. Sim. Lógico, mas eu estou falando isso racionalmente. Significa que ele não vai entrar em desespero. Pode entrar, mas depois dá uma respirada e tal. Já aprendi alguns caminhos, vou olhar, esse não está dando certo, mas tem esse. E eu vou tentar os outros caminhos para ver aquele que melhor se adequa naquele momento, aquele que eu consigo suportar, né, naquele momento. Era justamente isso que eu ia perguntar, se a terapia tem um prazo, né? Um prazo determinado. Quando a gente entra, né, se tem assim, você vai passar tantos meses, não tem, né? Vai depender da progressão do prazo, né? Exatamente. Vai depender da situação, vai depender do comprometimento, né, da pessoa, da forma com que ele vai enfrentando as situações e do que vai aparecendo, né? Que às vezes você chega aqui com um problema pequeno e dá uma reviravolta na sua vida e você realmente apresenta uma condição aí bem mais grave do que quando você chegou. Então, De repente, quando começa a mexer, né? Começa a desvendar ali, chega com um problema, daqui a pouco mexe em outro ponto, hein? Pessoal, eu queria agradecer, né, a presença de vocês, né? O bate-papo foi muito bom. Acho que para quem assistiu, para quem ouviu ou assistiu até o final, vai conseguir tirar algumas dúvidas, principalmente nesse processo, né, do equilibramento, do acompanhamento com o psicólogo, né? Queria agradecer o Gabriel e a Irla, os representantes aqui do Grupo Vieira e da gerência de RH, né? Queria agradecer também pela parceria, por acreditar no programa, e acho que o melhor é ver os resultados, como vocês estão vendo na prática. Joelma, que está à frente já há tanto tempo do equilibramento, então também tem para contar os casos né, de sucesso que Joelma conseguiu, né, ajudar, direcionar, orientar. Isso também é muito bom. Eu acredito que seja uma satisfação profissional, sim, hein, Joelma? com certeza. Muito grande.
E Glaucio, né, também que tem um desafio de acompanhar aí já há quantos anos, Glaucio? Quantos anos você está formado? 15 anos já, né? Ouvindo, também direcionando e tal. Então é um desafio Ninguém muito tem grande. conta não, Glaucio. Ninguém tem conta não. Mas é sempre uma profissão, né, que a gente tem que realmente reconhecer e valorizar, porque não é fácil. Imagine, o profissional já tem os seus problemas e ainda ouvir questionamentos e problemas também e conseguir ajudar, né? Então a gente acredita que a psicologia realmente é um caminho, é uma ferramenta, uma alternativa que eu acredito e com certeza tem ajudado muita gente no mundo, né? No mundo. Então quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, as informações. Maravilha. Acredito que em breve a gente vai conseguir sentar e falar mais um pouco também sobre o equilibramento. Mas lembrando nesse começo de 2022, né, um janeiro branco, um momento onde a gente precisa realmente parar, refletir. E quem tiver seus questionamentos, então, não demore muito tempo, já procure ajuda, né? Não deixe, de repente, piorar a situação ou chegar num extremo. Então, acredito que é sempre um momento de começar e procurar ajuda, sim. Não tem o momento ideal, mas sim tem que procurar. E com certeza o importante é tentar resolver, né? Tem que tentar resolver. E é isso, queria só agradecer mais uma vez a presença. Fiquem à vontade, né, para também suas considerações finais e convidar até mais pessoas para que participem do equilibramento, né, depois de todas essas informações. A consideração é que Irla cria uma demanda aí, porque já está acabando, não pode acabar não. Faça que nem o pessoal faz com uma demanda para estender. Mas é só para descontrair aqui. Na verdade, a gente também gostaria de agradecer muito, tá, Gisele? A gente do Grupo Vieira. A gente é muito satisfeito com o programa. Hoje é um dos pilares da área de recursos humanos, né, de muita importância, muita relevância em relação aos benefícios gerados para os colaboradores. Não é à toa, eu costumo dizer, né, que a grande maioria das coisas que a gente faz não são despretensiosas, né? Então, o programa está sob o guarda-chuva da Irla, que é a Supervisora de Saúde e Segurança do Trabalho. É intencional porque o programa é visto como, né, uma linha forte de proporcionar saúde e bem-estar aos colaboradores. Então, não é um mero benefício, na verdade. É uma linha de saúde mesmo. E, gente, assim, quem não conhece, né, entre em contato com a ZAP, porque vale muito a pena, é um investimento com retorno muito rápido, muito interessante, se analisado inclusive custo-benefício. E como a gente conversou no início, né, do podcast do VieiraCast, vamos criar uma vinheta para o VieiraCast. No início, é uma necessidade cada vez mais latente, as pessoas precisam estar cada vez mais preparadas, né, fortalecidas emocionalmente, né? E a cada vez mais as pessoas serão testadas, seja por pandemia, seja por a diversidade política, econômica, mudança de emprego, problema de saúde familiar, enfim. E esse fortalecimento faz parte aí da evolução da humanidade. Então, não perca tempo, quanto mais tarde começar, mais tarde os frutos serão colhidos. Então, aproveitem que a gente tem tão perto um programa já estruturado, né? É sempre mais difícil desbravar, né? Então, para quem começa, né? Então, já tem algo formatado, experimentado, experienciado, então não tem, né, aquela de vou testar algo novo, não. É algo que já funciona, já foi validado, tem, né, validade. Então, experimentem, procurem a ZAP, estão aqui Glaucio, Jussiel e Joelma, para atender a todos, como já nos atende há mais de 4 anos aí, se a gente, além do programa. Aí estamos aí, em breve a gente grava outro VieiraCast. Gostaria de agradecer também a participação, né, o convite, e aguardo ansiosamente pelos próximos. Também, pessoal, muito obrigada, né? E vamos sim fazer outros momentos. A gente pode pensar em outros assuntos, né, que vocês achem interessantes, né? A depender da demanda, a gente fazer, né, pontualmente e Maravilha. responder, né, algumas perguntas, pode ser, ou falar especificamente sobre algum assunto. Vamos pensar. Perfeito. Fazer uma vinheta bem marcante, né? Agradecer, né, mais uma vez, estar aqui participando de um momento, né, com o Grupo
Vieira. Eu também acompanhando cliente já, né, nesses momentos, né? Mas, assim, é como a Joelma falou, tentar, a gente, quem sabe, levantar uma caixinha, né, de sugestões de temas lá que eles acham interessante para a gente trazer, né, Joel? Ou até identificar mesmo quais estão sendo as maiores problemáticas para a gente trabalhar essas problemáticas de alguma forma. Né? Perfeito. Mas agradecer aí o momento e foi muito bom estar com todos, né, vocês Bom, aqui. Ok, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.